Bom dia a todos. Não só os que estão aqui nesta sala, mas aqueles que nos seus lares também, juntamente conosco, estão a adorar a Deus nesta manhã, através da Escola Sabatina. E neste momento eu gostaria de convidar a Eliana, que juntamente com ela e com todos vocês, vamos nesta manhã de sábado recapitular mais uma lição. Mas antes de fazê-lo, gostaria de que pudéssemos todos inclinar a nossa fronte e orarmos ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria mais uma vez. Bom Pai que estás nos céus, somos gratos por estarmos aqui reunidos nesta manhã de sábado e somos gratos a Deus mais uma vez, porque o Senhor nesta semana nos deu mais uma lição que nos ajuda, Deus, a compreender o Teu amor por nós. Nos capacita e nos dê, ó Deus, a cada um que estamos aqui, o entendimento para buscá-lo, fazer a Tua vontade cada dia pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eliana, o que você aprendeu logo na introdução da lição desta semana? Um bom sábado, um bom dia e um bom sábado a todos. Pronto, estou um bocadinho nervosa, como podem perceber. Quando me foi lançado o convite, quer dizer, não foi o convite, foi um grande desafio, né? Que eu nunca estive cá à frente a passar a lição, não é? Então, eu disse assim, eu nem pensar, eu passar a lição, nem pensar, não tenho capacidade para isso. E pronto, depois pensei e falei, olha, pode ser uma oportunidade e cá estamos. Este trimestre nós estamos a estudar o livro de Gênesis, né? A semana passada estudamos o capítulo 1, tivemos o privilégio de aqui recapitularmos o capítulo 1 do livro de Gênesis, e esta semana avançamos para o capítulo 2, né, que temos uns 2 versículos mais ou menos, alguns versículos do capítulo 2, e depois, mais propriamente dito, a lição desta semana é no capítulo 3 de Gênesis. Então, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram ali colocados no Jardim do Éden, eles foram provados relativamente à lealdade para com Deus. Eles ali estavam livres para escolher ou serviam a Deus ou, pela desobediência, aliavam-se ao inimigo. Então, foi então que Deus fez a seguinte recomendação. Seria bom se nós tivéssemos a Bíblia aberta no capítulo 3, para irmos acompanhando a lição. Então, no Gênesis 2, 16 e 17, foi então Deus fez a seguinte recomendação. De toda a árvore do jardim, Deus chegou a Adão e Eva e disse, tenho aqui todas as árvores dos jardins. Vocês estão livres para comer de todas as árvores, exceto uma. E Deus ali teve a conversa com eles os dois. Porque o desejo de Deus era que Adão e Eva conhecessem só o bem. Deus não queria que eles conhecessem o mal. E porque se eles conhecessem o mal, haveriam consequências. Quais eram as consequências? Eles iriam morrer, também os seus descendentes, tudo ficaria sujeito à morte, e eles perderiam o acesso à árvore da vida, porque ali em Gênesis 2:16 fala que que eles tinham ali acesso à árvore da vida. Então, eles perderiam esse acesso à árvore da vida. Mas houve uma solução. A solução que no meio dessa tragédia havia uma esperança de salvação, que está relatada em Gênesis 3:15, que logo vamos lá, que é na lição de quarta-feira. Essa introdução nos ensinou muito, né? Porque a princípio nós vemos que eles tiveram ali o belo jardim e tudo com eles, mas também tiveram o livre-arbítrio, né, de fazer as suas escolhas. Mas eles foram avisados que o perigo era iminente, que havia uma parte, né,
ali que eles não deveriam frequentar, porque o inimigo estaria ali e poderia os enganar. Mas, infelizmente, Eva, né, se deslocou até este local onde Deus havia dito a eles que o perigo era iminente. E não sei o que levou Eva até ali, talvez a beleza, né? E ela desenvolve então aquele diálogo, porque ela nunca havia visto alguém falar, e agora um animal falar, e agora ela vê a serpente falar, e era o animal mais bonito, e Eva então agora é seduzida por tudo aquilo. Mas aí vem então, logo a partir daí, algumas consequências. Foi dito que no dia que isso acontecesse, eles morreriam. Mas o que acontece naquele momento? Eva não cai para o lado morta. Mas algumas coisas começam a morrer naquele dia. A inocência morreu. A confiança morreu. A liberdade morreu. A possibilidade de não provar a morte morreu. E ali também começa os efeitos colaterais do pecado, que foi o sentimento de culpa, o medo, a percepção da nudez, a mudança do amor, a perda do lar, o sofrimento e muito mais que nós hoje podemos viver. O microfone. Antes da irmã avançar, eu só queria aqui dizer uma coisa. Diga. Efetivamente, a Eva estava sozinha, ela afastou-se do seu marido. Isto é para que percebamos que não devemos estar sozinhos. Muitas vezes, quando dizemos que podemos estar na nossa fé sozinhos, não o devemos fazer, porque o inimigo encontra brechas para nos atacar e para nos levar a pecar. Foi isso que aconteceu com Eva. Se Eva não se tivesse afastado de Adão, ela estaria mais protegida, porque havia duas pessoas a pensar. Se calhar Adão tinha-lhe dito: atenção, Deus disse para não comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso eu queria também deixar aqui o alerta a todos os irmãos. Muitas vezes devemos efetivamente juntar-nos com outras pessoas para que a nossa fé possa ser restabelecida todos os dias e que não deixemos brechas para o inimigo nos poder atacar, que foi isto que aconteceu com Eva. Exatamente. Mais uma intervenção lá ao fundo. Bom dia, irmã. Só pegando um gancho aqui no que a irmã disse, em relação ao que aconteceu, né? Ellen White diz que Deus enviou anjos para que avisassem Adão e Eva da possibilidade da visita de Satanás. Já lá vamos. Ok. Então, quer dizer, havia uma recomendação, como a irmã disse, né? Que eles não se afastassem, que permanecessem juntos, né? Quer dizer, esse eu acho que foi um dos erros de Eva, né? Essa desatenção em se afastar, né? E eu penso que um outro erro, eu acho que um erro grave, e trazendo para nós, né? Houve o diálogo com Satanás, né? E uma das coisas que nós costumamos fazer, né, no decorrer da nossa vida, é dialogar com o pecado. Quer dizer, aí nós nos colocamos num eminente perigo, né? E foi o que Eva fez. E Satanás, com toda a sua astúcia, né, conseguiu, então, desenvolver ali uma conversa, e então a Eva, encantada com tudo aquilo, acabou cedendo, né? Então, acho que aqui um alerta, né, como a irmã lhe disse, né, nos colocar nesse terreno, né, e ainda participar e conversar e dialogar, né? É isso. Uhum. Mais alguma coisa na introdução? Da sua parte? Não, vamos. Elisete. Elisete. Na realidade, nesta lição, como nós podemos ver, e logo em Gênesis aparece o primeiro princípio da obediência. A obediência de que tudo comerás, menos aquilo, e se daquilo comeres, certamente morrerás. É o primeiro princípio. E na realidade aparece também a primeira boa-vinda, a primeira boa nova, como vocês falaram, da promessa da salvação. Apesar de há o filho que se vai entregar, não é? E o diabo acabará. E aparece também
o primeiro intruso que se mete entre Deus e o ser criado. Esse intruso é Satanás. E é interessante porque na nossa vida Deus chama-nos a determinados princípios de vida. Esses princípios não são mais nem menos do que a lei da felicidade. E quando nós entramos em diálogo com a dúvida que o intruso põe na nossa mente, sem dúvida, o fim é este que Adão e Eva teve, deste sofrimento, disto tudo, que vocês vão falar com certeza, mas não acaba aí, há depois a boa nova de que mesmo assim há esperança. Mas dialogar com o intruso que se chama Satanás, que põe à prova a palavra que vem diretamente de Deus, de uma forma subretícia, temos de ter muito cuidado. E estas lições são extraordinárias para isso, para nós estarmos atentos a quantas vezes nós pomos em dúvida a palavra, mas será que é assim? Mas será que foi assim que ele disse? Mas será que... E caímos na esparrela, caímos na tentação. O erro de Eva foi falar com a serpente. E nós pode-nos acontecer bem mesmo. Se, por exemplo, estás doente, deves pronunciar o nome do Senhor Jesus, que é quem combate o inimigo, nem que seja 5, 10, 15 vezes. Se ouves uma voz que não te agrada, ou qualquer coisa de mal, todo cristão todo deve invocar o nome do Senhor Jesus. Basta dizer 5, 10, 15, até pode ser 50, até ficar bem. Podemos avançar então, né, para o domingo. Eliana, os nossos primeiros pais foram deixados na ignorância com relação ao perigo que os ameaçava, ou eles já haviam sido avisados? O nosso irmão já deu ali uma pincelada sobre isso. Sim, sim. Pronto, nós organizamos aqui a lição de acordo com os dias, né? Às vezes vocês adiantam umas coisas, mas vamos à frente. Então, eles não estavam, como se diz, os anjos tiveram com Adão e com Eva no jardim e contaram, olha, houve uma rebelião no céu, havia um anjo de luz, chamava Lúcifer, ele se rebelou, ele queria ser igual a Deus, queria ser maior do que Deus. Ele, como pecou, houve iniquidade no coração dele, ele pecou, não houve ali mais lugar no céu para ele, então ele foi lançado para a terra. E ele vai fazer o possível para vos enganar. Então, tomem cuidado. Vocês os dois nunca se separem um do lado do outro. Ficam sempre juntos, porque com os dois, como a Filomena disse, os dois, e também no capítulo 3 de Patriarcas e Profeta também diz, um fortalece o outro. Então o anjo falou isso com Adão e Eva, para eles estarem atentos quanto às artimanhas do inimigo. Além disso, né, o próprio Deus já havia dito a eles, né, de toda árvore, né, comerás livremente, mas do fruto, né, desse não comerás. A Bíblia só registra isto, mas nós não sabemos quão profunda foi, né, a conversa de Deus com o Santo Par ali no Éden, né? Mas eu vou continuar aqui essa parte. Tem mais alguma coisa? Então, porque Deus disse, os anjos continuam a dizer ao casal, enquanto vocês fossem obedientes, o maligno não lhes poderia fazer mal. Se com firmeza repelissem as primeiras insinuações, estariam tão livres do perigo como os mensageiros celestiais. Foi ali o diálogo, quando a serpente falou ali com Eva, ela permaneceu ali num diálogo com ele. Mas quem era essa serpente? Então, em Gênesis 3:1, vamos entrar agora no capítulo 3, diz assim, que a serpente, Deus havia criado muitos animais, né? Mas aqui diz, de todos os animais, a serpente era a mais sagaz, era astuta. O que é ser astuto? É ter habilidade para enganar. De todos os animais, a serpente era a que tinha mais habilidade para enganar. Então, ela disse... professora, desculpa.
Então, vou ler o versículo, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que o Senhor Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente era um animal com reputação de astúcia, mas ela não falava. Deus não fez a serpente um ser falante. Em relação a esta ideia de astúcia, nós temos que lembrar que a serpente de que estamos falando é a serpente que tinha sido criada por Deus num contexto onde não havia pecado nem a inclinação para o engano. Então, esta ideia de astúcia era que provavelmente foi um animal dotado por Deus não só de beleza, uma beleza especial, mas também de uma capacidade de interagir com o ser humano. Provavelmente esta era a capacidade que lhe dava esta sensibilidade de interagir com o ser humano e até talvez de lhe ser familiar, não é? Assim como, por exemplo, às vezes alguns dos nossos animais domésticos são muito achegados a nós, que vêm para perto de nós e tudo mais, parece que até conseguem entender os nossos sentimentos e as nossas emoções. Talvez fosse nesse sentido, num mundo sem pecado, que a serpente fosse. Agora, por essa familiaridade que a serpente pudesse ter dado à astúcia com que Deus a tinha criado, ela acabou por ser usada por Satanás para enganar e conduzir Eva a algo que não era efetivamente a vontade de Deus. Obrigado, pastor. Também em Isaías 14:9, que está na lição desta semana, também Isaías fala ali que houve uma serpente voadora. Já fala ali. Havia uma serpente voadora e identifica com o Leviatã e é o dragão. E também... Era astuto, mas era um ser lindo. E muitas vezes nós deixamos-nos encantar por muitas coisas que são bonitas. Para além de ser astuta, ela quando se revelou a Eva, ela apareceu com inocência, com uma falinha bonita, fez aquela questão à Eva, se a verdade era assim que Deus tinha mesmo dito, se calhar não era. E muitas vezes nós também deixamos-nos enredar pelo pecado, porque quando ele nos aparece à nossa vida, aparece com uma forma bonita. Nós não conseguimos logo discernir que aquilo é o pecado. E o nosso coração cada vez já vai se afastando mais de Deus e não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo a nos alertar e a dar-nos o alerta que não devemos avançar. Por isso, temos que estar sempre próximos de Deus para não cairmos como Eva caiu. Obrigada, Gilovana. Sim. E também em Apocalipse, vou só continuar aqui o meu raciocínio, em Apocalipse também identifica que esse dragão que Isaías disse que era a serpente voadora é a antiga serpente que é Satanás. E em Patriarcas e Profetas, no capítulo 3, o Sr. White ali descreve a serpente como era uma das mais astutas e belas criaturas da terra. Ela tinha asas e, enquanto voava pelos ares, apresentava um brilho deslumbrante, com a cor e o brilho do ouro polido. Era um animal muito bonito, estava ali em cima da árvore a tentar apanhar, o Patriarca Profeta diz também, estava ali a tentar apanhar a sua presa. Mas Satanás usou a serpente como um médium, né? A lição fala isso. Ela, assim como... Isso é uma raiz do espiritismo, né? O médium, né? Não sei se vocês recordam, obviamente, né? Que vamos falar sobre isso na lição de terça-feira. Quando Saul, em capítulo 1 de Samuel 28, quando Saul esteve ali com a feiticeira, porque ele estava ali desorientado, porque Deus não falava com ele através de profetas, não falava com ele através de sonho, e ele precisaria de orientação ali, então foi a feiticeira para falar com Samuel, mas Samuel estava vivo nessa altura? Não, Samuel não estava vivo. Samuel já havia morrido. Samuel já tinha morrido. E Satanás usou uma pessoa morta para falar com Saul.
E hoje acontece isso? Acontece. É a raiz do espiritismo hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida que esta foi a primeira sessão espírita. E nós, se olharmos para o capítulo 3, para o verso 6, nós vemos como a serpente tornou o fruto ainda mais atrativo, porque eu acredito que todas as coisas feitas e criadas por Deus eram extremamente e são atrativas. Mas eu creio que a serpente ainda tornou as coisas mais atrativas, quer a nível físico, quer a nível estético, etc. Repare, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, reparem a estética, os olhos, né? E árvore desejável para dar entendimento, até pensou que a nível intelectual aquilo realmente resultava. Quem é que quem é que exacerbou estes sentidos na mulher, na Eva? Quem foi? Foi, sem dúvida, a serpente, que foi o diabo, não é? Através da serpente. Ele conseguiu atraí-la e conseguiu pôr naquele fruto aquilo que ela não via com certeza e que foi enganada. Portanto, esta é a primeira sessão espírita, sem dúvida, relatada. Temos de ter cuidado. Muitas vezes nós somos atraídos desta maneira, ou fisicamente, ou intelectualmente, ou emocionalmente, não importa, ou psicologicamente. Nós somos atraídos muitas vezes para coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus e com Deus, não é? Com certeza. É só uma nota que também... Pronto, eu estava a continuar. Desculpa. O inimigo ali... A serpente não podia, o inimigo, sim, ele se transformou ali na serpente, né? Ela não podia aparecer como um anjo, ali a enganar, né? Não podia aparecer como um anjo, nem poderia aparecer como um inimigo de Deus. Então, o inimigo usou a serpente. Avançamos agora para a lição de segunda-feira, sobre o fruto proibido. Que fruto era esse? Como foi que aconteceu tudo isso? Já tivemos falando sobre isso, mas vamos então concluir essa questão agora com o fruto proibido. Sim, a Bíblia não relata, desconheço que fruto era este, não é? Não relata. A Bíblia nos disse mesmo que fruto era esse. Só sabemos uma coisa, que era o fruto da morte. Sim. Sim. Se Deus não revelou, porque isso não é... Pronto, penso que não era relevante para nós, né? Então, ali, agora, no capítulo... Agora é o diálogo, né? Na parte de segunda-feira do fruto proibido. Passa aqui, o que é que se passa aqui? É um diálogo, agora vai ser o diálogo da serpente com Satanás, né? Da serpente com a Eva. Aqui é o diálogo. Então, Satanás fez uso da serpente para comunicar com Eva, uma vez que Eva ficou encantada ao ver uma serpente a falar. Ela estava ali ao pé, ela saiu do pé de Adão, foi passear pelo jardim, e então ela pensou assim, se me aparecer o perigo, eu consigo vencer. É o que Patriarca dos Profetas diz, capítulo 3. Eu consigo vencer. Então ela passou ali, ficou ali a admirar aquela árvore, mas Satanás estava ali a olhar, a reparar, a observar, porque queria apanhá-la, né? E aqui faz o contraste entre o que Deus disse e o que a serpente disse. Deus diz assim, comam de toda a árvore. A serpente diz, não comereis de toda a árvore. Depois diz, no 2,16, não comam da árvore do bem e do mal. A serpente diz, Deus não quer que sejais como Ele. Se comeres, morrereis. A serpente diz, é certo que não morrereis. Neste momento aqui, é como se a serpente tivesse agora substituído Deus e seria mais sábia do que Ele. É interessante que a serpente aqui, ela chama mesmo a atenção de Eva, tenta fazer com que as suas palavras a sua oferta seja mais atraente do que Deus, não é verdade? Porque Deus havia falado em morte, né? Agora ela vem falar em viver, não era isso? E ela também vem falar em ser igual a Deus. E essa questão da imortalidade aqui, ela ao longo dos anos,
ela vem se tornou uma doutrina. Algum tempo atrás, alguém perguntou para mim por que eu me tornei adventista. E então eu disse a esta pessoa que eu havia me tornado adventista porque na religião em que nasci, falava de um inferno 7 vezes mais quente do que o fogo que nós usamos, e que aqueles que não obedecessem a Deus iam para esse sítio. E então, eu não conseguia ver ali o amor de Deus. Aos meus 15 anos, mudei de religião. Mas lá, era o mesmo discurso, que se não obedecêssemos, se não aceitássemos Jesus, a gente ia para esse mesmo fogo tão quente e que ia queimar ali por toda a eternidade. E então havia uma dúvida no meu coração, aonde estava nisso aí o amor de Deus? Mas um dia, bateu na nossa porta alguém oferecendo um estudo bíblico. E nós começamos a estudar a palavra de Deus com um casal adventista. E, queridos, eu não me tornei adventista, não foi pela mensagem do sábado, não foi pela mensagem de saúde, mas foi exatamente quando aquele casal abriu a palavra de Deus, e meses antes eu havia chorado muito, porque meu avô havia falecido, e eu nunca vi o meu avô frequentar nenhuma igreja, e então eu chorava, porque eu falava, meu avô agora está a queimar neste fogo. Mas agora, quando chega alguém que me abre a palavra de Deus e diz que os mortos estão dormindo, né? E que só quando Jesus voltar vão ressuscitar os que foram fiéis, os que não foram, vão receber a recompensa. Mas essa recompensa é conforme as suas obras. Deus não fará ninguém queimar por uma eternidade toda, por um pecado, ou 2 ou 3 anos de pecado. Aí a minha mente abriu, meu coração abriu, e eu não pensei 2 vezes para tomar a decisão que tomei. Então, era este engano aí, sabe? Aí, esta pessoa que me fez essa pergunta, contei a minha história para ela, com mais detalhes que estou contando aqui, porque lá eu tinha tempo, e ela, então, me ouviu. Mas, sabe, isso aqui está tão profundo no coração das pessoas, que uns dias depois, ela disse assim para mim, que é muito mais confortador saber que uma pessoa está no céu do que está dormindo. Veja só, o que Satanás conseguiu plantar no coração das pessoas. É mais confortador saber que a sua mãe está no céu, vendo o que ela está a fazer hoje, cuidando dela hoje, do que acreditar que a mãe está na sepultura, né? Então, infelizmente, Satanás conseguiu o seu objetivo, né? Sim, ela prometeu a Eva, Satanás prometeu ao casal algo que ele não tinha, que era a imortalidade. Ele rebelou-se contra Deus, mas não conseguiu, não teve a imortalidade. Ele prometeu algo que não tinha. Uma intervenção lá ao fundo? Peço desculpa, pastor pediu a intervenção. Pode falar. No contexto, mas para dizer que a nossa irmã tem muita razão, é assim, ninguém vai para o céu a fugir do inferno. Quer dizer, aquilo que nos leva certamente a querer ir para o céu, a certamente reconhecer o amor de Deus, de tudo aquilo que Ele fez por nós, o sacrifício que Ele fez ao entregar o seu Filho por cada um de nós. Agora, é assim, o problema de Eva também foi que ela começou a racionalizar. Nós às vezes temos que ser um bocadinho mais pragmáticos. Quando Deus diz, está feito, é tudo. Sim, e ela começou a racionalizar. Porquê que eu não posso comer? Porquê que é um fruto proibido? O que é que me está a ser escondido? E então foi esse o problema. E além de mais, ela deu um passo inicial. O problema de Eva não foi que ela acreditou na serpente, mas porque ela deixou de acreditar naquilo que Deus disse. Este foi o primeiro passo. Cuidado, não é? Não devemos racionalizar. Quando Deus diz, está dito. Está dito. É o melhor para nós. O irmão, lá atrás, o irmão. Obrigado. Reforçando o comentário que o pastor acabou de frisar, no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 14, nos diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Quer dizer que o pecado começou, isso que o pastor disse, Eva começou a racionalizar. A Eva começou a racionalizar, razão pela qual Jesus, em Mateus capítulo 5, no verso 28, nos diz também que, no verso 28, Jesus diz que eu, porém, vos digo que qualquer pessoa que atentar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. O que é que Jesus estava a querer mostrar? Que pelo facto do pecado começar na nossa mente, então Jesus também procura cortar este nosso pecado a partir do pensamento. Que quem olhar para alguém e a desejar, já em seu coração cometeu adultério. É isso que o pastor disse. Quando Deus diz, está feito e está dito. Obrigado. Vamos só concluir aqui, porque ficamos aqui com o assunto em aberto. Era 2, né? Era ser igual a Deus e ser imortal. Pastor, diga para nós o que é esse negócio aí de ser igual a Deus. Por que não podia ser igual a Deus? Não é bom ser igual a Deus? Né? Vamos pedir que o pastor nos... Ser igual a Deus implicava, primeiramente, em conhecer o bem e o mal. Esta foi talvez a primeira ideia que a serpente sugeriu a Eva. E, efetivamente, a serpente não mentiu, porque após terem provado do fruto, Adão e Eva tornaram-se conhecedores do bem e do mal. Contudo, esta experiência de conhecerem o mal experimentalmente não era absolutamente necessário, porque mesmo antes deles pecarem, estando no seu estado de inocência, Adão e Eva também conheciam o mal nas suas consequências. Não precisavam era experimentá-las. Por outro lado, a insinuação da serpente tem que ver com a sua antiga pretensão, como nós encontramos em Isaías, no capítulo 14, quando é mencionado que a estrela da alva ensoberbeceu-se e quis colocar o seu trono acima das mais altas estrelas de Deus, ou seja, quis ser igual a Deus. E esta acaba por ser a pretensão que o ser humano acaba por ser infectado quando segue a ideia de Satanás. Muitas vezes nós queremos ser iguais a Deus quando declaramos independência de Deus, quando dizemos que não precisamos de Deus. Ou também declaramos independência de Deus quando, em questões morais, por exemplo, dizemos: eu acho isto, apesar de existir muitas vezes um claro, assim diz o Senhor, de que a opinião de Deus é por vezes diferente da nossa própria opinião. Quando valorizamos as nossas ideias acima das afirmações claras do Senhor, conforme aparecem na Bíblia, nós, em certo sentido, estamos nos fazendo iguais a Deus. Depois, a questão da imortalidade é, como já foi mencionada, uma ideia que, apesar de ser uma ideia racionalmente contrária à lógica, mas ela, por tantas vezes ter sido repetida, acabou por se incrustar na consciência da humanidade, que ela passou a ser tida como uma verdade inquestionável. E para muitas pessoas a ideia de uma vida para além da morte, uma vida que vai para além da própria existência do corpo, é um conceito aceitável, é um conceito inquestionável, apesar de, na prática, não ser de fato tão lógico assim. Porque quando nós olhamos para a natureza na sua totalidade, vemos que o final da existência biológica de um animal ou de uma planta determinam a sua inexistência, ou seja, o final da sua própria existência. Por que haveria de ser diferente com o ser humano? O que é que o ser humano efetivamente tem em termos de vida biológica que o torna diferente dos demais seres vivos que existem no nosso planeta? Esta é uma questão que Satanás não conseguiu responder porque não existe resposta. Porque a vida só existe efetivamente em Deus. Amém. Para concluirmos a parte de segunda-feira, né, que estamos aí na segunda-feira, é um tópico que está em Parábolas de Jesus, na página 380. Diz-nos assim: os que quiserem estar de pé no tempo de perigo precisam compreender o testemunho das Escrituras relativo à natureza do homem e o estado
e o estado dos mortos. Visto que no futuro próximo muitos serão defrontados com o espírito de demônios, personificando parentes amados ou amigos, e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem suas pretensões. Devemos estar preparados para resistir-lhes com a verdade bíblica, que os mortos nada sabem, e os que desta maneira aparecem são espíritos de demônios. Então, mais uma vez, temos que estar arraigados na palavra de Deus. Esconder-se da presença de Deus. Agora, depois de todo esse enredo, Deus... Portanto, a Bíblia não refere que fruta é que seria, mas eu acho que seria uma maçã. Porque é que todos os homens têm uma maçã na garganta atravessada? Então dá-me ideia que Adão não pecou, porque é que ele não engoliu a maçã e ficou atravessada na garganta? É a maçã de Adão. E agora? Não temos resposta. O pastor vai... Isso é apenas isso faz parte do folclore cristão, mas não é bíblico. Ou seja, nada na Bíblia diz que a fruta fosse uma maçã, até porque seria uma grande incoerência Deus ter deixado a macieira, visto que ele, na realidade, esta fruta representava a coisa. O chamado pomo de Adão é uma peculiaridade da anatomia masculina, é uma cartilagem, não é? E não tem nada a ver com o fato de Adão não ter engolido. E mesmo que ele não engolisse, não quer dizer que todos os homens, a partir de Adão, tivessem que ter o tal caroço entalado na garganta. Se houvesse essa obstrução, nem Adão, nem nenhum outro homem conseguiria engolir, porque, efetivamente, o fator do pomo de Adão é uma cartilagem externa, não necessariamente que bloqueia a garganta, que põe em causa a deglutição. Okay. Obrigada, pastor. A de Adão é uma cartilagem. Ponto. Se nós acreditamos na palavra de Deus, no capítulo 3, no verso 6, diz: E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Portanto, não ficou entalado. Ele comeu. Se acreditarmos na palavra. Deus agora, então, vem ao jardim, e lá não estava Adão e Eva à sua espera, para o culto, né? Podemos dizer assim, para o culto daquela tarde. E Deus agora vai à procura do casal. E Deus pergunta para Adão onde está. Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Né? Mas, com uma pergunta, Deus fez Adão e a sua mulher pensar no que eles haviam feito. Né? Nós, muitas vezes, como pais e mães humanos, nós até podemos perguntar aos nossos filhos por que eles fizeram tais coisas, mas às vezes nós não temos a paciência que Deus teve. Muitas vezes, não nos nossos dias, mas para quem tem mais idade como eu, os pais já iam até nós, faziam a pergunta, mas a vara já estava na mão. E antes que o filho respondesse, né, leva. Mas com Deus foi diferente. Deus agora vai conversar com eles, a perguntar o que aconteceu. Quando eles dizem, e Deus então comeu do fruto? Comemos. Mas é interessante, por que antes eles não viam que estavam nus? Porque eles estavam revestidos de veste de glória. Era assim que eles estavam. Porque essa veste de glória refletia a presença de Deus. E então, após eles pecarem, já não mais possuíam essas vestes. Essas vestes caíram, então, não né? É que antes eles eram cegos. É que eles tinham esta veste de glória que a própria palavra de Deus diz. Temos aqui 2 textos que falam sobre isso.
né? É agora, então, ao comer o fruto, ao desobedecer, ao querer ser igual a Deus, deixar de depender de Deus, como o pastor nos explicou muito bem há pouco, agora, então, eles ficam despidos desta veste, despidos desta glória. E agora eles veem a sua nudez e eles vão agora buscar o quê? Folhas de figueiras. Em outras palavras, seria como Paulo diz, tentar fazer justiça com as suas obras. A justiça pelas obras. O que poderia o homem fazer diante da nudez espiritual que estava agora? Nada eles poderiam fazer. Mas eles acharam que podiam fazer, né, alguma coisa. Ao Adão, quando Adão ouviu a voz de Deus ali no jardim, eles, né, os dois, eles se esconderam da presença de Deus. Quando eles pecaram, Deus não foi logo a correr à procura deles, não. A Bíblia não diz se isso aconteceu de manhã, não diz que só diz assim, na atardecer, né? Se eu não me engano, foi em atardecer. Na viração do dia. Na viração do dia, sim. Diz, mas por quê? Deus esperou que eles refletissem primeiro, que eles parassem, refletissem primeiro o que eles tinham feito. E foi aí que eles, quando Deus os confrontou, o que eles fizeram? Eles não falaram, ai Senhor, eu pequei, eu fiz isto. Não, eles tentaram se desculpar. Tentaram se desculpar o pecado que eles fizeram. Mas antes disso, tem uma coisa interessante. A Sônia quer intervir, não sei se... Sim, com certeza. Só, não quero ocupar muito tempo, porque o tempo já vai avançado, só para dizer que a partir do momento que há a queda, há logo o não reconhecer um pecado, eles não confessaram e eles começaram a colocar as culpas um no outro e até no próprio Deus. Outra questão da nudez é que aquilo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, portanto, o corpo do ser humano é um corpo que Deus criou, mas que o pecado veio através da sedução, através da imagem, distorcer completamente. E nós vemos a exploração, muitas vezes, do corpo, a venda do corpo, a imagem dos corpos perfeitos, ou de que muitas vezes nos mídias nós vemos que aquilo que é perfeito, de imagem aos olhos, é aquilo que é vendido. Portanto, a deturpação completa da tal questão da nudez, daquilo que Deus tinha idealizado para o ser humano, e que foi o pecado deturpar completamente. Exatamente. Eu só queria voltar um bocadinho aqui, que fala assim, o pecado leva o ser humano a ter medo de Deus e cria uma ruptura entre nós e Deus. Isso todos nós já fomos miúdos, pequenos, e sabemos que quando nós cometíamos alguma coisa que estava em desobediência aos nossos pais, nós nunca íamos a correr quando eles chegavam em casa. Íamos? Não. Eu, hoje de manhã, ao recapitular esta lição mais uma vez, eu percebi que eu ainda posso me lembrar de quando eu era miúda, o sítio onde eu me escondia, quando eu fazia algo que não estava em harmonia com aquilo que meus pais me ensinavam. Quando eu desobedecia, era para lá que eu corria para fugir de quem? Para fugir da repreensão, ou mesmo das varas que às vezes a minha mãe tinha que aplicar em mim, né? Então, com Deus também é a mesma coisa. Nós também, em Isaías diz isso, né? Mas os vossos pecados fazem separação, né? Então, nós, não só foi Adão e Eva que fugiram de Deus, não. Nós também hoje temos que tomar o cuidado para não fugir de Deus. Mas graças a Deus que, como Deus foi à procura de Adão e Eva, Ele também está sempre à nossa procura. E é por isso que estamos aqui nesta manhã. Então, nós já vimos que houve ali agora, ninguém quis assumir a culpa, né? Um foi jogando a culpa para o outro, e não é diferente hoje. É diferente? Para quem tem 2 filhos, sabe muito bem que quando um faz uma asneira, ele nunca diz que foi ele que fez, né? Foi o outro, né? E em todos os aspectos é assim. Mas o que nós devemos compreender é que desde o momento em que os seres humanos pecaram, o Senhor estava a trabalhar pela sua salvação
e redenção. O objetivo de Satanás era enganar, mas o objetivo de Deus é salvar. E a lição de quarta-feira, eu fiquei assim fascinada com a forma como o nosso autor trabalhou a lição. Porque o juízo começa com a serpente, porque foi a serpente que começou todo esse drama. E também é a serpente, na narrativa é a única das criaturas que leva sobre ela uma maldição. E a serpente, ele não fica perdendo tempo aqui para falar da serpente. Por quê? Porque a Bíblia é clara. No verso 3, no capítulo 15, capítulo 3, verso 15, a Bíblia é clara em dizer que Satanás ia ferir o calcanhar de Jesus, mas Jesus lhe feriria a cabeça, querendo dizer que quando o ferimento é na cabeça, é morte certa, e acabou-se as esperanças. Então, o autor da nossa lição foi muito bem sucedido, porque ele gasta o seu tempo aqui a trabalhar, a falar para o ser humano, sobre o destino do ser humano, porque para o ser humano que foi enganado pela sua misericórdia, pela graça de Cristo Jesus, nos é oferecido o quê? A esperança. A esperança através de quem? De Cristo Jesus. Sofreu as consequências, Adão e Eva? Sofreram. Sofremos nós as consequências até hoje? Sofremos. O que aconteceu? Adão teve que trabalhar duro, né? Antes não era assim, teve que suar, e ao fim seria a morte. A mulher agora ia dar à luz filhos, e não seria assim fácil, quem é mãe sabe disso, né? Seria com sofrimento, com dor. Mas, olha, queridos, aqui fala que haveria o quê? Um desequilíbrio na relação conjugal. E eu sempre fiquei, assim, muito chocada com o que a Bíblia fala lá, quando Adão diz assim, no capítulo 3, verso 12. A mulher que tu me deste, meu do fruto, e eu comi. Esse verso, assim, dá a impressão que Adão disse assim, olha, não quero mais essa companheira, né? Ela me levou para o mal e agora as coisas vão se tornar tudo mal por causa dela. E eu ficava triste, assim, nossa, mas algo que Deus criou tão maravilhoso para ser uma bênção, chegou a este ponto. Mas, olha, a Bíblia é mesmo o melhor que temos, porque esta lição me fez olhar para o verso 20 do capítulo 3, quando Adão diz assim, e o homem deu à mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Agora, Adão já não olha para ela e diz, olha, não te quero porque você que me levou para o mal. Adão olha para a mulher com esperança, porque era da semente da mulher que viria quem? Jesus. O descendente. Então, aquilo que a princípio parecia que estava tudo desfeito, agora Deus, na sua misericórdia, faz com que Adão olhe para a mulher e vê que através da mulher dar à luz, de nascer o descendente, nasceria um dia o descendente, este que viria e feriria a cabeça de Satanás, né? Então, é muito interessante saber o quanto Deus nos ama e o quanto Deus, desde lá e por toda a eternidade, vai trabalhar para a nossa salvação. E eu gostaria de concluir citando aqui o capítulo 2, o verso 9, onde nós encontramos ali a existência de duas árvores. Quando Deus plantou o jardim e colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore do fruto da vida. Mas como nós decorremos toda a Bíblia, nós chegamos em Apocalipse 22, verso 2. E na primeira parte de Apocalipse 2, 22, 2, nós lemos o seguinte: no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. E não faz mais menção da árvore do fruto do bem e do mal. Por conhecer, ou melhor, por desobedecer a ordem de Deus e comer o fruto do proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles perderam o acesso à árvore da vida. Mas hoje Deus
nos dá tempo para que, através da sua palavra, nós possamos buscar cada dia conhecer quem? Conhecer aquele, Jesus Cristo, o descendente da mulher. Este venceu o pecado. Este deu a sua vida. E este é que está conosco todos os dias. E se nós confiarmos em Jesus, que Ele pode nos dar a salvação, não há nada em nós, né? Assim como não houve em Adão e Eva, não há nada em nós que pode nos levar à vida eterna. Mas Jesus teve a vitória sobre o pecado, e Ele quer nos levar para que um dia na eternidade, vocês já imaginaram qual será a nossa emoção um dia, poder estender a mão e colher o fruto da árvore da vida? Então, que o Espírito Santo nos ajude a permanecermos nesta caminhada, a termos confiança neste Deus que, quando entrou o pecado, Ele já tinha a solução, Ele já tinha o descendente, para que hoje nós possamos viver essa esperança. E naquele dia, com Cristo Jesus, diante de Cristo Jesus, pegarmos aquele fruto. E Adão e Eva, depois de esperar por tanto tempo, também vão poder estender as suas mãos. E agora sim, não tendo mais a presença do pecado, mas sim a presença de Cristo Jesus, podemos viver eternamente com Cristo. Porque a eternidade só Cristo pode nos dar. Deus nos abençoe. Amém.